Glória a Deus, estamos ao vivo em mais uma live de ensino e exposição da Palavra de Deus nessa segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Agora são 22 horas e 48 minutos e eu, com a permissão de Deus e com a sua permissão, adentro ao seu lar para te trazer uma mensagem de fé, de amor e de esperança, uma mensagem viva chamada Jesus Cristo. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem especial ao teu coração. Se você puder, me dê alguns minutos da sua atenção enquanto eu exponho as Escrituras aqui. Eu te levarei hoje, nessa noite, a ter um entendimento mais profundo da palavra do nosso Deus. O tema que eu escolhi para falar nessa noite são os reavivamentos que têm acontecido nos dias de hoje. Esses movimentos que dizem ser do Espírito. Será que esses movimentos são verdadeiros? Será que esses reavivamentos são genuínos, são bíblicos? À luz da Escritura, será que esses reavivamentos estão em linha com a palavra? É o que vamos descobrir aqui nessa noite. E eu quero ler aqui um versículo com você, em João, capítulo 16. Deixa eu ver se é João 16. João 16, versículo 13, que diz assim: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o verdadeiro reavivamento do Espírito, o verdadeiro mover do Espírito sempre guiará as pessoas para a verdade, sempre guiará as pessoas para dentro da palavra. O verdadeiro mover do Espírito sempre levará as pessoas a viver em santidade e a andar conforme os princípios da palavra de Deus. Todo avivamento que leva as pessoas para longe da palavra, para longe dos princípios dela, não vem do Espírito Santo. Pode ter línguas, pode ter profecia, pode ter curas, pode ter milagres, mas se não levar as pessoas para dentro desse livro aqui, não é um avivamento genuíno. Hoje em dia nós vemos muitos moveres, muitos reavivamentos acontecendo, muita coisa, com esse negócio aí do Miguel Oliveira aí na internet, estourou essa questão do avivamento pentecostal, né? Todo mundo agora fala a respeito, mas nós temos que entender uma coisa: o verdadeiro reavivamento sempre vai guiar as pessoas para dentro da palavra de Deus, para o estudo das Escrituras. Vai guiar as pessoas para uma vida reta, para uma vida santa, para uma vida apartada do pecado. O verdadeiro avivamento sempre levará as pessoas a andar de conformidade com a palavra de Deus. Veja o que diz 1 João, capítulo 5. Eu tenho adotado um método de exposição da Bíblia agora. Para mim tem sido mais fácil ministrar dessa forma, percorrendo a Bíblia e mostrando vários versículos. Pois há três, 1 João 5,7, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, estes três têm o mesmo pensamento, têm o mesmo propósito, eles nunca se contradizem. Então, o Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra, ele nunca vai ir contra a palavra. E veja o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E veja o verso 40 que diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Todo reavivamento verdadeiro sempre será um reavivamento baseado na ordem e na decência nos cultos. Todo reavivamento verdadeiro será marcado por uma reverência, por um temor a Deus, por uma ordem no culto. Não vai haver essa bagunça que há nos cultos hoje em dia por aí. Não vai haver essa balbúrdia que tem havido nos cultos por aí. Todo reavivamento genuíno sempre levará as pessoas a adorarem a Deus de forma racional, não emocional. O que nós vemos aí hoje em dia muitas vezes é um culto emocional, onde as pessoas elas gritam, elas pulam, elas rodopiam, elas sapateiam, elas se estribucham no chão, elas pulam, falam em línguas, profetizam, mas não adoram a Deus de forma racional. E aqui Paulo está falando no verso 40 de 1 Coríntios 14. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O que passa disso é de procedência maligna. Então pense bem no que você
meu caro amigo, irmão pentecostal que vai assistir este vídeo está fazendo. Pense nas coisas que você tem praticado na sua igreja, pense no que a sua igreja tem praticado. Será que esse mover bagunçado que acontece na sua igreja é um mover divino? Será que esse mover está sendo inspirado pelo Espírito de Deus? Ou será que algo está errado? Pense consigo mesmo, reflita sobre isso. Olha o que ele diz, como eu falei aqui no verso 33, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. E o que a gente vê na igreja hoje? Todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, todo mundo profetizando. Enquanto um está pregando, o outro levanta e começa a profetizar para outro. Enquanto um está pregando, o outro começa a falar em línguas e começa aquela bagunça dentro da igreja e ninguém entende nada. E não é assim que Deus estabeleceu para que fosse cultuado. Não é assim que Deus estabeleceu o culto. Deus estabeleceu um culto ordeiro. Deus estabeleceu um culto feito com decência. Deus não quer que o culto seja realizado dessa forma bagunçada que nós vemos por aí nas igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas, onde há todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, todo mundo rolando no chão, sapateando, batendo palmas, batendo os pés, rodopiando. Não, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Isso não está de acordo com as Escrituras. Por exemplo, quanto a essa questão de muitas pessoas falarem línguas ao mesmo tempo, veja o que Paulo diz aqui no verso 23 de 1 Coríntios 14. Aliás, ele escreveu esse capítulo só para poder corrigir a igreja de Corinto em relação a isso. 14, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? E é o que acontece hoje em dia. As igrejas está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo nos cultos. E quem vem de fora e não entende acha que todo mundo ali está louco, que todo mundo perdeu o juízo. É isso realmente o que acontece nas igrejas hoje. E para evitar isso, o apóstolo Paulo deu uma diretriz para a igreja de Corinto. E ele disse assim: no caso de alguém falar em outra língua, verso 27, não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente haja quem interprete. Então, para ter línguas estranhas na igreja, em público, tem que ter interpretação. Do contrário, a pessoa tem que fazer isso aqui que está no 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Se caso este dom for o genuíno dom de línguas da Bíblia, né, que nada mais é do que as línguas maternas, os idiomas. Esse negócio de língua estranha foi criado pelo movimento reteté. Isso não tem base bíblica. Veja Atos 2, quando o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, que língua eles falaram. Atos 2, 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Então, o dom de línguas, ele nada mais é do que idiomas que a pessoa nunca estudou, que a pessoa nunca aprendeu de modo natural, mas por meio de uma capacitação sobrenatural do Espírito de Deus, ela passa a falar esses idiomas. Isso é o dom de línguas, não é essa coisa que a gente vê no meio pentecostal, onde as pessoas falam coisas que nem elas entendem. Porque veja bem, olha o que diz 1 Coríntios 14, verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Mas como é que eu vou falar em línguas e me edificar, se nem eu estou entendendo aquilo que eu estou falando? Para eu poder ser edificado quando eu falo em línguas, eu tenho que entender aquilo que eu estou falando. Então, as línguas são idiomas, sim, porém são idiomas que a pessoa nunca estudou, nunca aprendeu de modo natural, mas ela recebeu por meio de uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, a capacidade de falar nesses idiomas. E tudo que Deus faz é com um propósito. E quando nós analisamos Atos 2, nós vemos que o propósito do dom de línguas ali era evangelizar aquelas pessoas que estavam ali e que não ouviram ainda, não tinham ouvido falar ainda das grandezas de Deus. E o propósito do dom de línguas é justamente esse,
evangelizar as pessoas que nunca ouviram falar de Deus e que estão espalhadas pelo mundo afora. Tem muita gente ainda que nunca ouviu falar do Evangelho. Tem muita gente ainda que não foi salva. E por meio do dom de línguas estranhas, de outras línguas que Deus nos capacita, nós podemos falar na língua dessas pessoas e podemos levá-las a Cristo, podemos evangelizá-las de modo eficaz. É para isso que serve o dom de línguas. Não é dessa forma aí que nós vemos nas igrejas, onde as pessoas falam coisas que nem elas entendem e que ninguém também entende. Tem que ter entendimento, tem que ter entendimento. Mas para isso é necessário que a pessoa busque esse dom e também busque a capacidade para interpretar, para traduzir aquilo que ela está falando. Como eu falei aqui, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que profetiza. E o que é profetizar hoje? Profetizar é pregar a palavra. Profetizar em algum momento pode ser também predizer o futuro? Pode. Pode ser predição do futuro em alguns momentos. Mas muitas vezes, na maioria das vezes hoje em dia, é pregação da palavra. É a exposição das verdades bíblicas. Eu, nesse momento, por exemplo, estou profetizando para vocês. Eu não preciso aqui fechar os meus olhos e dizer, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, meu servo, minha serva que me escuta. Não, eu estou pregando aqui e nesse momento, enquanto eu estou pregando, eu estou profetizando para vocês. Porque eu estou edificando a sua vida com essa palavra. Eu estou te encorajando a buscar o dom de línguas. Eu estou trazendo uma palavra de consolação para muitos que não receberam o dom de línguas estranhas e que se sentem frustrados no meio pentecostal. E por meio dessa mensagem eu estou aqui te encorajando, edificando e consolando. Agora veja 1 Coríntios 12, 10. Vamos ler a partir do 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como apraz a cada um individualmente. Então, a cada um o Espírito Santo dá dons, mas ele dá segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade. Não sou eu que escolho os dons que vão ser usados, é ele quem escolhe, é ele quem distribui a mim e aos outros esses dons. Então, a alguns ele dá o dom de variedade de línguas, a outros não. Mas o fato de uma pessoa não receber o dom de variedade de língua não quer dizer que ela não é batizada com o Espírito Santo. Ela é batizada sim com o Espírito Santo, mesmo não falando em outras línguas. Veja o que ele diz aqui em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora veja o que ele fala em 1 Coríntios 14, 5. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar ou traduzir, para que a igreja receba edificação. Então a igreja só receberia edificação se ela entendesse aquilo que estava sendo pronunciado. Do contrário, ela não seria edificada. E nos dias de hoje também, de semelhante modo, a igreja não será edificada se ela não receber a tradução das línguas que estão sendo faladas. A pessoa pode disparar, falar em línguas, mas se não houver uma tradução daquilo que está sendo falado, a igreja não vai ser edificada. A igreja não vai ser abençoada com aquela mensagem em outras línguas. E veja o que ele disse no início do verso 5, do capítulo 14. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Veja, nem todos falavam em línguas ali, mas todos eram batizados com o Espírito Santo, conforme ele disse aqui no capítulo 12, versículo 13. Todos eram batizados, mas nem todos falavam em línguas. E hoje em dia nós vemos os pentecostais dizendo por aí, para ser batizado com o Espírito Santo você tem que falar em línguas. Isso é uma mentira. Isso é um ensino antibíblico, isso é uma heresia. E esse ensino tem que ser combatido.
Nem todos falarão em línguas durante a sua vida cristã, mas isso não quer dizer que eles não sejam batizados com o Espírito Santo. Eles são sim, tanto quanto os outros que falam em línguas. A única diferença deles para os outros que falam em línguas é que eles não falam, mas eles são batizados com o Espírito Santo. Aqui fala, ó, todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você tem o Espírito Santo, meu irmão. Você tem o Espírito Santo, minha irmã. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Ainda que você nunca tenha falado uma palavra sequer em outras línguas, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você foi batizado, batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da sua vida. Ele habita no seu coração. Ele está fazendo morada aí. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E veja o que ele diz em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito Santo ele habita em você. E se você aceitou a Cristo um dia e recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, e se você guarda os mandamentos dele e anda na verdade, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Amém? Você não precisa ficar desesperada, dizendo, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falei em línguas. Não, você tem o Espírito Santo. Mesmo que você nunca tenha dito uma palavra sequer em línguas estranhas, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, porque você nasceu de novo, você recebeu Jesus como seu Salvador, você decidiu guardar os mandamentos de Deus e a partir daí, por causa da sua obediência, o Espírito Santo veio habitar em você. Veja o que diz aqui João, capítulo 14, verso 15 em diante. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que Jesus ele dá um requisito aqui. Ele estabelece um requisito para que eles recebessem o Espírito Santo. E o requisito era obedecer aos mandamentos de Deus. E quando eles obedecessem aos mandamentos de Deus, Jesus enviaria o Espírito Santo e esse Espírito passaria a habitar neles, nos discípulos. Assim também nos dias de hoje, quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus e seguimos à risca a palavra dele, o Senhor envia o seu Espírito Santo e o Espírito passa a habitar em nós. Mesmo se nós não falarmos uma palavra sequer em línguas durante toda a nossa vida, mas ainda assim, o Espírito Santo habitará em nós. Daí alguém pode perguntar assim, mas você ao falar isso não está cometendo uma blasfêmia? De modo nenhum. Primeiro, porque eu amo Jesus Cristo de todo o meu coração e sempre vou amar. E segundo, a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra a pessoa do Espírito Santo. E não isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu não estou atacando o verdadeiro dom do Espírito, eu não estou atacando o verdadeiro mover do Espírito, muito pelo contrário, eu estou desmascarando aqui o falso mover. E se você pegar a história do movimento moderno pentecostal, você vai ver que em 1900, os primeiros pentecostais eles falavam idiomas. Eles não falavam línguas estranhas, igual fala hoje em dia. Eles falavam idiomas. Eles recebiam capacidade de falar em outras línguas, outros idiomas, e eles saíam pelo mundo como missionários pregando o evangelho nas mais diferentes línguas existentes nessa terra. Eles não falavam nessas línguas que a gente vê por aí hoje no movimento pentecostal, né, que se proliferaram e que se tornaram as famosas línguas estranhas. Não, eles não falavam nessas línguas. Eles falavam em idiomas. Idiomas. E essa era a palavra que eu queria deixar nessa noite para você. À medida que eu fui expondo a palavra, que o Espírito Santo foi trazendo versículos ao meu coração, eu fui mostrando aqui dentro da Escritura a verdade a respeito do dom de línguas, do verdadeiro mover do Espírito, do verdadeiro, do falso reavivamento. Todo verdadeiro reavivamento vai guiar o povo para dentro da palavra, vai levar o povo a viver em santidade,
Agora, todo falso reavivamento sempre vai guiar o povo a viver na prática do pecado. Todo falso reavivamento sempre vai levar o povo a se apartar das verdades bíblicas, né? Porque o Espírito e a palavra são um. Então, se o verdadeiro mover ele vem do Espírito, ele vai guiar o povo para dentro da palavra. Mas se o mover não vem do Espírito, ele não vai guiar o povo para dentro da palavra. Muito pelo contrário, ele vai distanciar o povo da palavra. E vai levar o povo para uma vida de pecado e devassidão. E essa era a mensagem que eu queria trazer para você nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo me usou aqui para poder falar com você. E aquilo que eu não pude expressar, que ele possa comunicar ao teu coração. Que ele possa convencer você dessas verdades que foram pregadas aqui nessa noite. E que você possa entender que os dons do Espírito Santo de línguas são, na verdade, idiomas. E que esses dons foram dados com o propósito de evangelizar o mundo e pregar o evangelho aos descrentes, até que Cristo venha para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Amém? Tem muita gente que fala que os dons de línguas eles cessaram, os outros dons também cessaram, mas a verdade é que esses dons não cessaram, esses dons não deixaram de existir, eles ainda estão em operação na igreja nos dias de hoje. Veja o que diz aqui 1 Coríntios 13, versículo 8 até o 10. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em verdade, em parte, melhor dizendo, conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E quando vai vir isso que é perfeito? Na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para buscar a igreja. Aí já não vai haver mais necessidade de dons espirituais no meio do povo. Porque ele já terá vindo e já terá consumado o seu propósito aqui nessa terra por meio da igreja. E aí os dons já não serão mais necessários. Mas enquanto ele não vem, nós precisaremos dos dons, inclusive do dom de variedade de línguas. E nós teremos que usar esses dons aqui na terra, enquanto ele não vem, para poder levar muitos até ele e ganhar almas para o reino dele até que ele venha. Então, o propósito do dom de variedade de línguas é evangelizar os descrentes. O propósito do dom de variedade de línguas é pregar para os incrédulos na língua deles, né? É levar o evangelho na língua daqueles que ainda não foram evangelizados. E não essa coisa que a gente vê por aí de um falando palavras incompreensíveis no culto, outro falando palavras também incompreensíveis e todo mundo falando coisas que ninguém entende. Esse não é o verdadeiro dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas sempre será idiomas. E esses idiomas têm como propósito evangelizar aqueles que não conhecem a Cristo e pregar o evangelho para eles. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer nessa noite. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. Eu amo você em Cristo Jesus. Obrigado por existir, por fazer parte da minha vida. E ore em línguas, ou busque o dom de variedade de línguas, mas busque o verdadeiro dom de línguas e use ele como uma ferramenta na pregação do Evangelho de Cristo e na evangelização dos povos até que Cristo venha. Deus abençoe a todos, fique com Deus e fique na paz do Senhor.